Livro de Gênesis, capítulo número 33. Livro da Gênesis, capítulo número 33, em nome de Jesus Cristo. Livro da Gênesis, capítulo de número 33, em nome de Jesus Cristo. Você que tem o seu exemplar bíblico aí, abra-o, né? Você que não tem, ouça a palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, que você continue firme no Senhor, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Antes de entrar aqui em Gênesis capítulo 33, eu vou dar assim, uma pincelada concernente aos eventos que ocorrem antes do texto que eu vou usar como texto para nossa edificação nesse primeiro dia da semana. Nós sabemos que Deus chamou o patriarca Abraão e o convidou para sair da sua terra, da sua parentela, e Abraão se desvinculou de tudo e de todos e começou a andar por fé. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui: tem coisas que vão acontecer na sua vida quando você romper o vínculo com algumas pessoas. Tem coisas que vão acontecer na sua vida quando você romper o vínculo com algumas pessoas. Você se mover, sair de lugares que impedem o teu crescimento, abandonar o local que impede o teu crescimento. Você precisa romper com aquilo que está te impedindo de crescer. Você precisa romper com aquilo que está impedindo você de deslumbrar debaixo das mãos de Deus. Tá bom? Você precisa romper com aquilo que impede você de experimentar o sobrenatural. Tem relacionamentos, tem amizades, tem lugares, tem pessoas que infelizmente elas não terão a visão que você tem do reino e não tem o chamado que você tem. E se você não se desprender dessas pessoas, você vai impedir o grande de Deus de acontecer na sua vida. Então vem comigo, por favor. Deus chamou Abraão e falou: Abraão, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Vinícius Tadeu, meu amigo, irmão. Seja bem-vindo. Sai da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu a voz de Deus e ele saiu da terra de seus pais, da casa de seus pais, da sua terra natal, levou consigo o seu sobrinho Ló, a sua esposa Sarai, e a Bíblia diz que ele começou a peregrinar sobre a terra. Nesta peregrinação abraâmica sobre a terra, pelo fato de Ló estar com Abraão, não era Abraão que estava com Ló, era Ló que estava com Abraão. Correto? Não é Abraão que foi com Ló, é Ló que foi com Abraão. Guarda isso. Pelo fato de Ló estar andando com Abraão, as bênçãos que estavam sobre Abraão começaram a respingar em Ló. Ouça isso, isso é importante. Pelo fato de Ló estar andando com Abraão, as bênçãos que veio sobre Abraão começou a respingar em Ló. Começou a respingar em Ló e Ló também começou a prosperar. E Ló prosperou porque ele estava com o sujeito que tinha promessa. Porque ele estava com o sujeito que estava andando debaixo da promessa. Porque ele estava acompanhando o sujeito que obedeceu à voz de Deus. Olha que coisa tremenda. E pelo fato de Ló acompanhar o sujeito que obedeceu à voz de Deus, respingou nele as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que quando Abraão percebeu que os gados de Ló e os seus gados, os seus rebanhos, seus pastores estavam multiplicando, para que não houvesse contenda entre eles, Abraão apartou-se de Ló. Quando Abraão aparta-se de Ló, Ló decide, opta por Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade já bem preparada, estruturada, um crescimento simultâneo, e Ló então vai para aquelas regiões de Sodoma e Gomorra. Abraão, porém, persevera em caminhar por fé. A Bíblia diz que Abraão encontra-se com Melquisedeque. Melquisedeque era príncipe de Salém. Salém era o antigo nome de Jerusalém. Abraão vai devolver o dízimo para Melquisedeque. Vai receber de Melquisedeque o pão e o vinho que tipificam a ceia no Velho Testamento. Melquisedeque simboliza, é um sacerdote que não tem uma árvore genealógica, uma tipologia de Cristo no Velho Testamento. A Bíblia diz que este Abraão agora, ao receber o pão e o vinho, ele prossegue na sua caminhada. No capítulo 15 da Gênesis, nós já encontramos esse patriarca Abraão. Nós encontramos Abraão já enriquecido, próspero, com sucesso dentro da sua tenda. E quando Abraão está com sucesso dentro da sua tenda, próspero dentro da sua tenda, a Bíblia diz que Deus vai chamar Abraão.
E Deus diz a Abraão, e ele diz, eis-me aqui. E o Senhor diz a Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abraão vai dizer para Deus, Senhor, o que mais me dará, visto que eu não tenho herdeiro? E Eliezer, o Adamarceno, possuirá tudo quanto eu tenho na minha casa. E a Bíblia diz que Deus chama Abraão para fora da tenda, Deus o leva para fora, e diz a Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que pode. Porque assim será a sua posteridade, ela possuirá a porta dos seus adversários. E Abraão creu nisso, e Deus lhe imputou a fé por justiça. Daí por diante, Abraão começa a experimentar o sobrenatural, começa a viver por fé, começa a viver agora uma expectativa de fé diferenciada. E a Bíblia diz que nesse relacionamento de Abraão com Deus, nesse relacionamento do patriarca com Deus, Abraão vai ter a oportunidade de receber seres espirituais. E os seres espirituais vão dizer que Sara seria a mãe. A Bíblia diz que Sara vai ouvir de trás da porta e vai rir da promessa. A palavra do Senhor vai dizer que Sara vai dar Agar, a egípcia, para Abraão. Agar, a egípcia, vai dar a Abraão Ismael. Vai lá, vai para lá. Vai dar para Abraão Ismael. Vai dar para Abraão Ismael. Ismael, aleluia, ele cresce na tenda. Agar está morando na tenda. Sara está morando na tenda. E a Bíblia diz agora que o tempo passa. E Sara, já com a sua pele enrugada, seus cabelos embranquecidos, ela vai conceber. Quando Sara concebe, ela vai dar à luz a um menino. E o nome desse menino vai ser Isaac. Este Isaac vai ser circuncidado no 8º dia. E Abraão abre a aliança da circuncisão com todo o arraial. Todos os machos do arraial. E a Bíblia diz que no capítulo 21 da Gênesis, Abraão vai dar um banquete para desmamar Isaac. E quando Abraão prepara esse banquete, oferece o banquete, Ismael vai rir de Isaac. E a Bíblia diz que pelo fato de Ismael debochar de Isaac, Deus vai mandar que Abraão mande embora Agar e Ismael. E Abraão vai despedir Agar e Ismael pelo deserto de Berseba, na terra de Parã, com um cesto de pão e um odre de água. E a palavra do Senhor diz que ao comer o pão e ao tomar a água, Agar entra em desespero e ela vai pedir a morte. Mas Ismael orava e Deus envia, um anjo e abre uma torrente de águas e ali Deus vai honrar também Ismael. Mas no capítulo 22 nós encontramos o patriarca Abraão sendo provado por Deus, a ponto de Deus pedir a Abraão para levar Isaac até o monte Mogueá, a terra de Moriá, e oferecer sacrifício. Abraão leva Isaac até o lugar de sacrifício. Deus se manifesta de uma forma tremenda. Um cordeiro é apresentado a Abraão. Abraão sacrifica o cordeiro no lugar de Isaac e coloca o nome daquele monte, Deus proverá. Capítulo 23 da Gênesis, nós encontramos Sara morrendo. Capítulo 24 da Gênesis, nós encontramos Abraão dando uma missão para Eliezer Damasceno. E a missão é essa: vai buscar esposa para Isaac, meu filho, porque eu não quero que Isaac case com a mulher cananeia, no meio das quais eu habito. E a Bíblia diz que Eliezer, Damasceno, ele vai para a terra da Mesopotâmia, para a cidade de Naô, para a cidade de Mical. E a Bíblia diz que ele leva consigo camelos de Abraão, parte da fazenda. E quando ele chega ao pé da fonte, ele faz uma oração. E na oração ele diz: Senhor, dá-me em bom pago da minha jornada. E mostra-me quem há de casar com Isaac, filho do meu Senhor. E quando Eliezer ainda orava, irmãos, isso é maravilhoso. A Bíblia diz que ele levantou os olhos e ele viu descendo Rebeca, aleluia, filha de Betuel, parente de Mical, aleluia. E ele dizia: a donzela era delicada, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. E ela desceu até o bebedouro, encheu o cântaro, oh glória. E Eliezer disse: dai-me de beber. Ela disse: darei de beber a ti e a todos os camelos. E Eliezer começou a observar a donzela que tirava a água e dava os camelos, oh glória, oh glória. E a Bíblia diz que Eliezer perguntou para ela: és filha de quem? Ela disse: sou filha de Betuel, um parente de Mical. Eliezer disse: tem pasta em tua casa? Ela disse: vem e veja. E Eliezer coloca nela o pendente e vai para a casa de Rebeca. Quando está chegando na casa, Labão vê o ouro, vê a prata. Labão interessa, Rebeca entra, apresenta Eliezer para os seus pais. Eliezer convoca Rebeca para uma grande missão, quer casar com Isaac. A Bíblia diz que agora Eliezer leva a Rebeca e 7 virgens vão acompanhar a Rebeca. A Bíblia diz que quando Eliezer está chegando com Rebeca nas terras de Canaã de Galileia, Isaac estava no campo de Ber-lai-roi, no campo da oração. A palavra do Senhor diz que quando Rebeca vê Isaac de longe, Rebeca pia do camelo, cobre com o véu e corre ao encontro de Isaac. E a Bíblia diz que agora Isaac e Rebeca casam-se e contraem núpcias. E a Bíblia diz que Abraão morre. Quando Abraão morre, capítulo 26 da Gênesis, Deus fala com Isaac e diz: Isaac, não desça para o Egito, fica nessa terra porque eu serei contigo.
vai para a terra de Gerar que eu serei contigo. E a Bíblia diz que Isaac foi para a terra de Gerar. E na terra de Gerar, o rei chamava Abimeleque. E a palavra do Senhor diz que esse rei chamado Abimeleque, quando recebe Isaac, Isaac omite ser Rebeca, sua esposa. Preste atenção nisso. E a palavra do Senhor diz que pelo fato de omitir, certa feita, Abimeleque viu Isaac acariciando Rebeca e entendeu que era sua esposa. E Abimeleque chamou Isaac e falou: grande mal tu cometeria no arraial. Se alguém tocasse em tua mulher, uma maldição viria sobre nós. E a Bíblia diz que agora Abimeleque vai instaurar uma lei dizendo: ninguém toca em Isaac. Ninguém toca em sua mulher, porque quem tocar nesse varão ou na sua casa, eu farei de tudo que tem montouro. Abimeleque diz que ninguém pode tocar em Isaac. E no capítulo 26 da Gênesis, verso de número 12, eu encontro algo tremendo, porque a Bíblia diz que semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque Deus abençoara a tua semeadura, e cresceu Isaac, e ia crescendo, e tornou-se muito grande. Isaac cresceu porque estava obedecendo a voz de Deus. Ele estava na terra de Gerar, mas estava obedecendo a voz de Deus. Correto? Ele estava na obediência. Então, se você quer crescer, obedeça a voz de Deus. Obedeça às ordens divinas. Se você quer prosperar, obedeça a voz de Deus. E outra coisa, o meu crescimento, o teu crescimento, ele não pode ser um crescimento para ostentação. Tem que ser um crescimento para a glorificação do nome de Deus. Você não pode crescer para ostentar. Você não tem que crescer, não tem que querer ser para ostentar. Você não tem que ser pregador para ostentar. Você não tem que ser cantor para ostentar. Show para essa mídia. Show para essa auto-idolatria. Para esse espírito de soberba. Em nome de Jesus. Que tudo que ocorrer em nós e através de nós seja para a glória de Deus. Que tudo que Deus fizer através da nossa vida seja para a glória do nome dele. Que todas as coisas que emanarem de nós seja para a exaltação do nome do Cordeiro. A Bíblia diz que agora Rebeca engravida. Quando Rebeca engravida, ela vai dar à luz a 2 crianças. A primeira criança que sai da madre é peluda, mas sai segurando o calcanhar da peluda calva. A peluda recebe o nome de Esaú. A calva recebe o nome de Jacó. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, porque era do campo. Rebeca, porém, tinha inclinação para Jacó, porque era da casa. A Bíblia diz que o tempo está passando. E agora os olhos de Isaac estão escurecendo. E Isaac precisa abençoar o seu filho primogênito. Mas o que me chama a atenção aqui, eu já vou pregar o 33 da Gênesis. Preste atenção. O que me chama a atenção aqui é que um belo dia Esaú estava voltando do campo, cansado, com fome. E Jacó estava fazendo a lentilha, preste atenção nisso. Jacó estava preparando a lentilha. E a Bíblia diz que Jacó, quando preparava a lentilha, oh glória, o cheiro da lentilha tomou o quintal. Eu quero que você entenda, meu querido e minha querida, que Esaú desejou comer a lentilha que Jacó preparara. E a palavra do Senhor diz que Jacó falou com Esaú: eu lhe dou lentilha se você me der a primogenitura. Sabe por que Jacó falou isso? Porque Jacó valorizava aquilo que não podia ver. A primogenitura não era visível, mas tinha valor para Jacó. A lentilha era visível e tinha valor para Esaú. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que pessoas desequilibradas valorizam o que se vê e desprezam o que não se vê. Eu entendo que pessoas desequilibradas, elas valorizam o aumento e não aguardam a promessa. Eu entendo que pessoas desequilibradas, elas não conseguem esperar o tempo da ovação, o tempo da transformação, o tempo da execução do projeto de Deus para a vida dela. Pessoas desequilibradas tomam decisão pela aparência, tomam decisão pela matéria, tomam decisão por aquilo que é visível, por aquilo que é palpável. E Esaú estava desequilibrado. Esaú perdeu o equilíbrio, a ponto de que Esaú falou com Jacó: de que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome? Jacó está dizendo: o que mais vale para mim não é a promessa, é o prato de lentilha. Esaú disse para Jacó, e a Bíblia diz que agora Jacó trocou com Esaú a primogenitura. Trocou. Esaú não valorizou aquilo que não se via, mas valorizou aquilo que se vê. Tem muita gente trocando o certo por aquilo que é incerto. Tem muita gente trocando aquilo que tem valor por aquilo que não vale nada. Tem muita gente trocando a promessa por um aumento. Nós estamos vivendo uma época que o importante para muita gente é um aumento.
O importante para muita gente que está aqui nessa live é o mau aumento. E eu me levantei essa manhã com uma palavra no coração: cuida da tua vida, larga a vida dos outros. Viva a tua vida. Quer ter sucesso? Viva a tua vida. Larga a vida alheia. Larga a vida do vizinho. Sai do grupo da família, da fofoca. Sai do grupo da igreja. Ela é língua solta o tempo todo, falando da família, falando de gente da igreja, falando de gente da rua. Cuida da tua vida. Cuida de ti. A verdade é essa. É que eu estou pregando para uma geração que valoriza mais o aumento que a promessa. Uma geração que não tem domínio próprio. Uma geração que não tem longanimidade. Que não tem benignidade. Uma geração que não consegue entender que o projeto é maior que a proposta. E sabe por que você fala da vida alheia? Porque você não entendeu o projeto que Deus tem para você. Você não entendeu o tamanho do projeto. Porque se você tivesse compreendido o tamanho do projeto, você não ia viver em função de falar da vida alheia. Em função da maledicência. Essa língua venenosa. Essa língua maldita. Essa língua que só traz de miséria. Peça a Deus para te dar controle, domínio próprio. Cuida da tua vida. Cuida da tua casa. Sai da casa da tua mãe, da casa do teu pai, do teu tio, da tua tia. Vai viver a tua vida. Sai da casa da tua amiga. Vai cuidar da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Cuida dela. Eu estava orando aqui antes de pregar essa mensagem. Eu estava orando aqui. E eu digo isso porque é verdade. Eu estava orando aqui. Isso não é demagogia. E eu estava dizendo: Deus, a salvação é individual. A salvação é individual. Pregador não salva, pastor não salva, profeta não salva. A salvação individual em Cristo Jesus. Só Jesus salva. E eu quero que você entenda, tem muita gente facilitando a entrada no céu. Facilitando a entrada no céu. Eu estou assustado com o que eu estou ouvindo. Tem muita gente facilitando a entrada no céu, dizendo que não é assim. Não, mas porque não é tão assim. E eu vou dizer para você aqui, para você que tem uma vida de prática no inferno. Se você morrer dormindo mulher, tu vai no inferno. Se você morrer vivendo essa vida dupla com duas famílias, você que tem dois homens, você que tem duas mulheres, você vai no inferno. É assim que funciona. Não tem meio termo, tem um lugar reservado no inferno para quem não obedece à voz de Deus. E você precisa entender isso. Você precisa abandonar, nós precisamos abandonar as mazelas. Abandonar o que não glorifica a Deus. Você que tem uma vida porca. Você que tem uma vida porca, uma vida de masturbação, de pornografia, de imoralidade. Você é um promíscuo. Se você viver nessa prática, se você viver nessa prática, você é réu de inferno. Você precisa arrepender. Você precisa descer diante de Deus. É isso que Deus quer, que essa geração se humilhe diante dela. Esse evangelho que está facilitando. Esse evangelho de facilidade, como se o sacrifício de Jesus não custasse nada. É graça para mim, graça para você, mas foi muito sofrimento para ele. E não pense você que vai sair barato, que não vai. Porque a Bíblia diz que horrível coisa é pisar o sangue do Cordeiro. Porque Deus não terá por inocente aquele que profanar o Espírito da verdade. Deus não terá por inocente. Está entendendo? Então é assim que funciona. Vem comigo, por favor. A Bíblia diz que agora Isaac, ele vai abençoar. Ele vai abençoar o filho mais velho. Era para abençoar Esaú. Só que Esaú vendeu a primogenitura por um prato de lentilha. Trocou a promessa por um aumento. Trocou a promessa por um aumento. Trocou o que era certo por aquilo que é incerto. Trocou o que era certo por aquilo que é incerto. E a Bíblia diz que agora Rebeca vestiu, colocou em Jacó a roupa de Esaú. E Jacó entrou debaixo da mão de Isaac. E Isaac abençoou Jacó, pensando ser Esaú. E sabe o que é tremendo? Que tem gente que enquanto tem não valoriza. Depois que não tem quer valorizar. Enquanto Esaú tinha, Esaú não valorizou, falou não vale nada. Mas depois que Jacó pegou, ele quis valorizar. Tem gente que só valoriza quando perde. Tem gente que só valoriza quando perde. Tem gente que só valoriza quando perde. Está entendendo? Só consegue valorizar quando perde.
É isso que aconteceu. Enquanto Esaú tinha, ele não valorizou. Depois que Jacó tomou posse, ele valorizou. E valorizou com ira, chorou com ódio. E ele queria vingar de Jacó. Porque Jacó tomou a primogenitura. Tem gente que só vê valor nas coisas quando perde. O que você vai ter que perder para aprender a valorizar? O que você vai ter que perder para poder valorizar? O que você vai ter que perder para poder valorizar? Tem gente que só valoriza quando perde. Gente que é perita em valorizar quem não faz nada por ele. Gente que é perita em valorizar a gente na rua e não valoriza a gente dentro de casa. Você vai ouvir hoje. Goste de você ou não, vai ter que ouvir. Gente que é perita em valorizar as coisas da rua e não valoriza o de casa. Gente que é perita em valorizar aquilo que é fútil e não valoriza aquilo que é limpo. Gente que é rebelde. Gente que é insubmissa. Gente que não consegue sujeitar a autoridade. Eu vou dizer algo aqui que que essa geração precisa ouvir. Se o poder que você tem não te deixa sujeitar a autoridade, esse poder não vale nada. Se você está cheio do poder e não sujeita a autoridade, esse poder não vale nada. Que poder é esse que não te deixa acatar uma autoridade? Que poder é esse que não te deixa sujeitar uma autoridade? Que unção é essa que tirou de você a humildade? Que unção é essa que tirou de você a simplicidade? Que unção é essa que te deu a beca de juiz? E agora você quer avaliar, quer colocar um termômetro espiritual nas pessoas. Que unção é essa? Vem comigo, por favor, vamos lá, vamos andar. Vamos andar em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Um ótimo início de semana para você. Que Deus te guarde, Deus te fortaleça. Que a mão do Cordeiro continue estendida sobre ti em nome de Jesus Cristo. Que o Eterno possa te sustentar. Que a destra de Deus esteja sobre a tua vida em nome de Jesus Cristo também. Que você possa, em nome de Jesus, gozar das bênçãos de Deus. Bênçãos essas que enriquecem e que não acrescentam dores, em nome de Jesus. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. As bênçãos de Deus, elas enriquecem e não acrescentam dores. Que essas bênçãos pousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um ótimo domingo para você, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz agora que esse Esaú, ele fica irado com Jacó. Porque Jacó tomou posse da bênção que Esaú não quis. Você não está entendendo? Deus não vai ficar te bajulando. Deus não vai ficar te paparicando. O interessante é que Deus te deu livre-arbítrio de escolha. Deus te deu direito de escolha. Deus nos deu direito de escolha. Eu estava pregando outro dia em São Paulo e eu comentei aquela questão de Jeremias capítulo 18, que o vaso se lhe quebrou na mão do oleiro. E uma das coisas que eu comentei é que o vaso estava na mão do oleiro, mas o oleiro não tirou do vaso o livre-arbítrio de escolha. Sabe o que é isso? Você pode estar na casa de Deus, mas Deus não te tirou de você o direito de escolher. Deus não vai pular na tua frente e dizer, não faça isso. Não vá por esse caminho. Não tome essa decisão. Deus te dá o livre-arbítrio, mas entenda uma coisa. A tua escolha de hoje vai definir o lugar que você vai morar amanhã. Tá bom? A tua escolha de hoje vai definir o lugar que você vai passar a eternidade. As suas escolhas de hoje podem definir onde você vai passar a eternidade. Ou você passa a eternidade com Deus, ou você passa a eternidade sem Deus. E as suas escolhas vão determinar a tua morada na eternidade. Vão determinar onde você vai morar na eternidade. A Bíblia diz agora que esse Jacó, porque se sente intimidado por Esaú, porque Esaú não valorizava. Mas depois que Jacó tomou posse, ele quis valorizar. Perdeu, agora quer valorizar. Perdeu, agora quer dar valor. Enquanto tinha, não deu valor. Enquanto tinha, desejou lentilha. Sabe por quê? Porque tem gente que é perito em menosprezar o que Deus deu e abraçar o que Deus não deu. Tem gente que é perito em não valorizar o que Deus deu. Você que está nessa live aqui sabe o que eu estou dizendo. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não te trouxe aqui para ouvir um coach. Deus não te trouxe aqui para poder ouvir uma palavra de autoajuda. Deus lhe trouxe aqui para te confrontar, para lhe confrontar. Deus está lhe confrontando. Você precisa aprender a valorizar o que Deus te deu. Esaú não valorizou, chorou amargamente. Esaú falou, de que me vale a primogenitura se eu estou a ponto de morrer de fome?
Sabe o que Esaú está dizendo? O meu momento é mais importante que a promessa. Esaú está dizendo, eu priorizo o meu momento. Eu sou egoísta, eu sou egocêntrico, eu não quero passar pelo processo para tomar posse da promessa. O que tem de gente queimando etapa, o que tem de gente pulando etapas, não quer passar pelo processo, não quer enfrentar dificuldade para tomar posse daquilo que Deus prometeu, não quer passar por dificuldades para tomar posse daquilo que Deus prometeu, e começa a queimar etapas, pular etapas. Esaú, ele banalizou a primogenitura e ovacionou o prato de lentilhas. Ele banalizou. Mas o livre-arbítrio, a beleza do livre-arbítrio é isso. Você tem direito de escolha. O filho pródigo escolheu. Pode escolher. O filho pródigo escolheu, lembra disso? Na parábola do filho pródigo. Ele pegou parte da herança e ele escolheu sair da presença do pai. Mas a escolha dele lhe destinou ao chiqueiro. Deixa eu repetir para você. A escolha do filho pródigo lhe destinou ao chiqueiro. A escolha errada fez ele habitar no chiqueiro por um tempo e desejar comer as alfarrobas, as comidas de porco. E talvez você está no chiqueiro porque você escolheu na emoção, porque você usou o seu livre-arbítrio para dizer que é dono do teu nariz. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me convém. Só que para essa geração, é tudo normal. O que tem? Anaracalassúria. O que tem? O que tem? Nada a ver, todo mundo faz. Todo mundo faz, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Espírito de Deus possa nos sustentar. A Bíblia diz agora que Esaú ficou irado contra Jacó. Esaú ficou irado contra Jacó, porque Jacó pegou a primogenitura. E Jacó agora começa a fugir de Esaú. E fugindo de Esaú, Jacó vai para a terra da Mesopotâmia. Na terra da Mesopotâmia, Jacó vai para a casa de Labão. Quem é Labão? Labão é tio de Jacó. Labão é irmão de Rebeca. E quem é Labão? Labão é pai de Raquel. Quem é Raquel? Raquel é irmão de Leia. Jacó fica enamorado por Raquel. Trabalha um tempo para receber. Recebe Leia, depois recebe Raquel. Elas não engravidavam. Recebe Bilha e Zilba. Depois que recebe Bilha e Zilba, ambas engravidam. Leia engravida. Raquel faz uma oração e diz, dai-me filhos, senão eu morro. E a Bíblia diz agora que Deus abre a matriz de Raquel. Raquel vai dar à luz. E o primeiro filho será o nome de José. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Deus vai honrar a Jacó na cara de Labão. E quando Jacó sai da casa de Labão, ele sai dali próspero, porque Deus criou uma situação para abençoar Jacó. Mas a Bíblia diz que agora, no capítulo 33 da Gênesis, no verso 1 diz assim, e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Quando Jacó levanta os olhos, e quando ele vê Esaú com 400 homens, o coração de Jacó cria uma resistência, um medo vem sobre Jacó. O coração de Jacó é possuído, porque Jacó entendeu, Jacó sabia que ele havia pego a primogenitura. Jacó entendeu que ele havia recebido a primogenitura, por mais que Esaú tinha desprezado. Mas Jacó ficou temeroso, porque havia uma ira muito grande. Havia uma ira muito grande da parte de Esaú contra Jacó. E a Bíblia diz que agora Jacó, sabendo que Esaú está virado outrora, né? E conhecendo a cólera da ira de Esaú, Jacó vai fazer uma partilha. Ele vai fazer uma fileira. E eu quero finalizar essa live aqui em nome de Jesus Cristo. Eu quero finalizar essa live aqui em nome de Jesus Cristo, falando sobre essa fila que Jacó preparou. Vem comigo. E levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú e 400 homens com ele.
E repartiu os filhos de Leia e Raquel e as duas servas. E pôs as servas e os filhos na frente, Leia e seus filhos atrás. Porém Raquel e José, os derrateiros. Jacó agora, ele colocou Bilha e Zilba na frente. Colocou os filhos de Bilha e de Zilba atrás de ambas. Colocou Leia atrás dos filhos de Bilha e de Zilba. Colocou os filhos de Leia atrás de Leia. Colocou Raquel atrás dos filhos de Leia. E colocou José atrás de Raquel. E o texto termina dizendo: e José, o derrateiro, o último da fila. E eu queria chamar a sua atenção que pela lógica ou pela mente humana, quem sabe talvez quando José viu a fila montada, sem saber o propósito daquela fileira, quem sabe talvez José lá de trás olhou e disse: meu pai me colocou o último da fila. E quem sabe talvez em José pousou um sentimento de estar sendo desprezado, de estar sendo colocado escanteio, de lado. Quem sabe talvez no coração de José veio o sentimento de que meu pai me colocou como menor, eu sou o último da fila, de ser o último. Quem sabe talvez na visão de José, quando ele olhava de trás, da rabeira da fila, quando ele via todos na frente, dizia: eu sou o último, eu fiquei para trás. Na visão de José ele estava para trás, mas quando Jacó lá na frente olhava para trás, ele não via José como o último, mas ele via José como a reserva. Ele via José como a reserva, como alguém que está sendo preservado. E o que Deus quer que você entenda, que tem coisas que não aconteceram na sua vida, e talvez você está com o sentimento de que Deus esqueceu de você, mas na verdade, Deus está te preservando para um tempo. Deus está te guardando para um momento. Deus está te guardando para um tempo determinado por Ele. Deus está te guardando para um momento específico, para um tempo específico, para que a promessa se cumpra através da tua vida. Quem sabe talvez quando José olhou aquela fila, José pensou: até os filhos de Bilha e de Zilba estão na minha frente. Porque nós somos peritos em avaliar a nossa vida olhando para a vida do outro. Nós somos peritos em subir no muro e olhar a vida alheia e comparar a nossa vida com a vida do outro. E o que Deus quer que você entenda, que Ele não nos fez em série, Ele nos fez indivíduos. E com cada um Ele tem um propósito, um projeto. Deus tem algo para fazer na sua vida diferente do que Ele fez na vida do teu irmão de sangue, da tua irmã de sangue. Alguém que tem o mesmo DNA que você. Deus tem algo diferente na tua vida. O que Deus quer que você entenda é que o tempo dele é diferente do teu tempo, do meu tempo. Que os caminhos dele são diferentes dos meus e dos teus caminhos. E o que mais mexe comigo é que aquela fila era uma fila para a morte. Aquela fileira era para morrer. Quando Jacó colocou Bilha e Zilba, os filhos de Bilha e Zilba, Leia, os filhos de Leia, Raquel e José o derrateiro, e ele entrou na frente. Ele está dizendo o seguinte: eu peguei a primogenitura, o primeiro a morrer sou eu. Depois vão morrer Bilha e Zilba, porque eu nunca senti nada por elas. Depois vão morrer os filhos de Bilha e de Zilba. Depois morre Leia, que é minha cunhada, mas está aqui nesse negócio. Depois morre os filhos de Leia. E se porventura chegar em Raquel, Raquel também morre. Mas José escapa, e em José se cumpre a promessa. O que Deus quer que você entenda essa tarde é que Ele está te guardando para que a promessa se cumpra através da tua vida. O que Deus quer que você entenda é que Ele está te escondendo. Não deu certo, não é porque Deus não quis, é porque Deus tem algo maior preparado para você. É porque de fato o que está escrito na palavra vai se cumprir sobre a tua vida. Aquilo que olho não viu, aquilo que ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu no coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Deus tem um projeto através da tua vida, e Ele está te reservando. Você é uma reserva de Deus para que a promessa se cumpra através da tua vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te fortaleça, que você fique firme no Senhor em nome de Jesus Cristo,
Que esse início de semana seja um início de semana de bênçãos para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que o Eterno continue cuidando de você. Que o Todo-Poderoso continue cuidando da tua vida. E que você entenda o tempo de Deus. Amém? Que possamos entender o tempo de Deus. Que a nossa vontade não venha a ser prioridade, mas que a vontade de Deus seja prioridade. Às vezes é necessário tomar uma taça amarga para não perder o banquete na eternidade. Eu vou repetir para você entender. Às vezes é necessário ingerir uma taça amarga para não perder o banquete na eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Passe pelas dificuldades, mas não abandone a Cristo. Passe pelos ventos, mas não abandone o Senhor. Fique firme em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. No tempo dele, as portas elas vão estar na tua presença. Você vai entrar pela porta que já está aberta. Deus abençoe, meu abraço, paz, graça e consolação. Ótimo resto de domingo para você, em nome de Jesus Cristo. Que um início de semana abençoado, início de semana próspero para você, amém? Que a mão de Deus continue estendida sobre a tua vida, que o Eterno possa te fortalecer, que você possa usufruir das bênçãos de Deus, amém? Estar no Senhor é maravilhoso, servir a Deus é maravilhoso. Não tem nada melhor que servir a Cristo, amém? Deus é fiel, Deus é dono de todas as coisas, poderoso, soberano em nome de Jesus Cristo, e Ele está no controle de todas as coisas, amém?